bem-vindos a mais uma aula do nosso portal de membros, nosso portal Kabbalah Life. E hoje a gente está aqui com essa palestra, com esses próximos minutos juntos, para explicar a energia que vai influenciar a gente pelos próximos quase 30 dias, para ser mais exato, 29 dias. A gente sabe que existe um ciclo, mais conhecido de todos, que é o ciclo solar. E o ciclo solar é aquele que é por onde a gente vê o calendário gregoriano, né? Então, o calendário gregoriano tem lá janeiro, fevereiro, março, abril, etc, etc, etc. E o calendário gregoriano é basicamente regido pela rotação do Sol, né? É a rotação do Sol, que, como a gente já conhece, demora para ter a sua volta completa 365 dias. Tá? Isso é a rotação do Sol, isso é o calendário gregoriano, como ele funciona. Agora, existe também a rotação da Lua, que é um pouco mais curta que a rotação do Sol. E, de alguma forma, o calendário na Kabbalah que a gente usa, ele é uma mistura da rotação solar com a rotação lunar. Agora, para a gente começar a entender a energia desse mês, já é muito interessante a gente tentar entender a diferença entre a rotação solar e a rotação lunar. E até para a gente entender a energia desse mês, esse mês chamado mês de Adar, esse mês que é regido pelo signo de Peixes, é até importante a gente voltar para o momento da criação para a gente começar a entender o que tem aqui para a gente. Então, fala que lá atrás, quando o mundo foi criado o Sol e a Lua. E fala que quando o Sol e a Lua foram criados, eles tinham poderes iguais. Eles eram do mesmo tamanho, eles eram poderes iguais, eles tinham a mesma intensidade de luz, eles tinham a mesma força, inclusive, com propósitos diferentes, mas eram exatamente iguais, muito parecidos, né? Quase exatamente iguais, ou igual ou não igual, né? Então eram muito parecidos, tá? O que aconteceu? Que hoje em dia a gente olha para o céu e fala, nossa, o Sol é uma coisa, a Lua é completamente diferente. O Sol brilha, a Lua recebe, a Lua depende da luz do Sol para brilhar. Então, o que aconteceu exatamente? A rotação lunar é mais curta que a rotação solar. Enfim, o que aconteceu exatamente nessa história? Então, você fala que no momento da criação, a Lua chegou para o Criador e falou, olha, a gente tem um problema, porque é impossível que você tenha dois reis dividindo uma mesma coroa, vai dar problema. O que a Lua quis dizer com isso? Olha, é impossível que tenha duas pessoas mandando no mesmo terreno, vai dar problema. Tem que ter alguém que realmente é o líder, tem que ter outras pessoas que recebem duas coroas divididas em duas cabeças, uma coroa dividida em duas cabeças, não vai dar certo. E o Criador ouviu a indagação da Lua. E o Criador falou, não tinha para pensar? Você tem razão. Então faz favor para mim, Lua, já que você trouxe essa indagação, você está completamente certa. Faz favor para mim, vai e se diminua. Seja menos brilhante, seja dependente do Sol. E além disso, sua rotação também vai ser menor que a do Sol. Então, na verdade, quando a gente fala do ciclo lunar, ele é interessante, né? A essência por onde tudo isso começou, ela é interessante. A Lua fez um comentário, e aí existem muitas discussões sobre esse comentário da Lua, se ela queria, na verdade, era o poder para ela, se ela queria, na verdade, realmente estava disposta a falar tudo e tal. Mas a maioria dos comentaristas falam o quê? A Lua, quando fez essa indagação, ela estava falando assim, olha, não dá para ter dois. Como eu tive a ideia, como eu entendi o processo que não dá e não vai funcionar, então eu sou a pessoa que tem que ser mais elevada, e o Sol tem que ser menos elevado, que não foi exatamente o que aconteceu. Então, por que eu estou falando isso para vocês, para começar a palestra desse mês, para começar essa palestra regida pelo signo de Peixes, no mês de Adar, tá? Por que eu estou falando isso para vocês? O que isso tem a ver com tudo que a gente está conversando, falando e estudando nesse momento? Esse é o mês de Adar, que a gente acabou de entrar, signo de Peixes. Esse é o mês que é, energeticamente falando, astrologicamente falando, ele é o último mês do ciclo astrológico. O primeiro mês é o signo de Áries, ou mês de Nissan. O último mês é o mês que a gente acabou de entrar, é o mês de Adar, ou signo de Peixes. Então, o que isso tem a ver, já que sendo o último ciclo? Como qualquer coisa no final do seu ciclo, quando está terminando de chegar, a energia baixa um pouquinho, sabe? Eu ando de moto e eu ainda não gosto muito do trânsito, então eu ando de moto por isso, né? Mas ainda sou bem mais tranquilo do que era muitos anos atrás, mas de qualquer forma,
Um dia uma pessoa me perguntou assim, nossa, você anda de moto, você não tem medo de andar de moto? Eu falei, eu tenho muito medo de andar de moto. Ele falou, eu tenho muito medo de andar de moto, mas você anda de moto para cima e para baixo. Eu falei, o único motivo que eu me sinto apto a andar de moto é porque eu tenho um constante medo da moto em si. Isso me traz um estado de atenção e alerta para que eu não faça besteira. Já já eu vou dizer para vocês o que eu quero dizer com essa história, mas tem uma continuação dessa história. A continuação dessa história existe uma pesquisa que fala que a maioria dos acidentes, aí tanto de carro ou de moto, acontecem perto de casa. Por quê? Por que os acidentes acontecem perto de casa? Quando você está num ambiente que é conhecido, que você se sente em casa, se sente à vontade, já sei onde eu estou, na maioria das vezes você está mais distraído. Imagina, você está agora no momento, mesmo com o Waze, mesmo com o GPS, você está no momento onde você não sabe para onde ir, direita, esquerda, vai, não vai, você está super atento, né? Até algumas pessoas desligam o rádio e falam, fala comigo, eu preciso prestar atenção no caminho que eu estou fazendo para não me perder agora nesse momento. Né? Mas quando você sabe onde você está, você até desafia o Waze, faz um caminho que você acha que é melhor, aí acaba demorando mais, aí o Waze, né, vai para um lado, você vai para o outro, enfim, né? Porque você está mais confortável, você sabe onde você está e tudo isso. Por que eu estou falando isso para vocês? Uma das tendências, e eu vou explicar o porquê isso acontece, uma das tendências desse mês de peixes é a energia baixar. Para dar um pulo no mês seguinte, é verdade, o mês de Áries, que é o primeiro signo, o primeiro mês astrologicamente falando, mas até lá a gente tem 29 dias de energia em total queda. De qualquer maneira, a gente sabe que tem 2 pontos altos no mês, que é o primeiro dia do mês, que é a semente, que é a plantação de tudo que a gente vai colher pelos próximos 30 dias, e o outro ponto alto do mês, que é o ápice do mês, é a lua cheia, que é a totalidade desse mês. Nesse mês especial tem mais um dia adicional, especial, que é o 14º dia do mês. A gente sabe que a lua cheia acontece no 15º dia, ou seja, daqui a 15 dias, e um dia antes a gente tem uma abertura cósmica anual que acontece nesse dia. Eu já vou falar isso tudo para vocês, mas de qualquer maneira a tendência desse mês, por ser o último mês do ano, é a gente já cheguei, já estou confortável. E é nesse momento que existe uma maior probabilidade de ter um acidente. E no momento que esse acidente acontece, significa, né, na analogia que eu estou fazendo para vocês, o que é um acidente espiritual? O que eu quero dizer com acidente espiritual? Você relaxa, vem o Criador e dá um empurrãozinho. Esse empurrãozinho a gente já sabe, não necessariamente é agradável, não necessariamente é confortável, na verdade muitas vezes não é, né? Não é confortável, não é agradável, empurra a gente para seguir a vida em frente, mas precisa de um tapa, precisa de uma pancada para a gente seguir a vida em frente. Mas não precisava ser assim. Então, todo esse mês, a energia desse mês é um mês de dualidades. Ao mesmo tempo que existe uma frase que fala em hebraico, né? Mishenirnas Adar Marbim Simcha, que significa quando entra esse mês do signo de peixe, esse mês de Adar, nós somos transbordados de energia, de alegria. Da mesma forma, existe uma tendência nesse mês, por ser os últimos dias do ano, astrologicamente falando, da energia em queda, da gente entrar num ponto até depressivo. Uma das dificuldades de qualquer pisciano, tá? E se você tem um pisciano, você sabe que são pessoas muito emotivas, muito sensíveis, né? Ótimos amigos quando confia, quando estão mais abertos, mas também são um pouco fechados. Mas qual é a dificuldade desse mês, especialmente para os piscianos, mas para todos nós que vamos enfrentar os próximos 29 dias? Qual é a dificuldade desse mês? O pisciano tem uma tendência a ganhar Oscar. O que significa ganhar Oscar? O pisciano tem uma tendência a olhar para uma cena, ouvir alguma coisa e criar todo um filme com atores, com musical, com tudo que você quiser, sobre essa pequena situação que está acontecendo. E normalmente esse filme que ele cria não é algo muito bom para ele. Ele se coloca para baixo, ele se sente inferiorizado, ele se sente excluído, ele se sente mal por tudo isso. Normalmente esse filme começa numa situação de desconforto. Então aí você já viu, o pensamento dispara, começa a fazer um filme que o mundo está contra você. Então você fez um filme que o mundo está contra você, o pensamento dispara, o que acontece? Você começa a se isolar. No momento que você se isola, você se isolou exatamente de quem? Ah, das pessoas. Mas em outras palavras, as pessoas são Deus. Eu sou Deus, você é Deus, todo mundo é Deus. Se você, uma forma da manifestação de Deus, né? Então se você se afasta de todas as pessoas, das energias, o que você está fazendo? Se afastando da própria energia do Criador. Então esse isolamento
faz com que aconteça uma tendência energética nesse mês a criar ainda mais filmes, e com esses filmes criar ainda mais maluquice, e com essa maluquice criar ainda mais uma tendência à depressão. Com uma pesquisa feita, maior número de pessoas que são consideradas bipolares e malucas, até no manicômio em si, no Pinel e etc., a maioria dessas pessoas são do signo de Peixes. Então, esse é um mês que, com certeza, os piscianos têm que tomar mais cuidado com essa dualidade, mas esse é um mês que isso é uma informação que é real para todos nós. Esse é um mês que a gente pode tanto ir para um lado de depressão, tristeza, filmes, né, e depressões e chateação e etc. Você fala assim, não, eu não vou entrar nesse ritmo, eu vou buscar um outro ritmo. E vou buscar a verdadeira alegria, já que eu sei que a frase desse mês vou repetir, Mishenir Nasadar, Marbem quando entra esse mês, energeticamente falando, nós somos transbordados com a essência da energia da alegria. Cadê ela? Cadê essa energia? Eu quero ela para mim. E isso que a gente vai discutir agora. O que eu posso, o que eu deveria estar fazendo para me preencher com toda a energia de alegria disponível nesse mês de Adar, regido pelo signo de Peixes. O que tem disponível aqui para a gente? Então vamos lá, vamos entender, porque é fundamental esse entendimento, é super profundo esse entendimento, e eu quero que vocês entendam passo a passo do que eu vou revelar para vocês, tá? Então, existe um cara que fez uma pesquisa, e ele queria comprovar se existia ou não uma fórmula chamada a fórmula da felicidade. Então ele viajou por países diferentes, foi uma pesquisa super longa, se eu não me engano, de quase 10 anos, e ele provou, de todas as viagens que ele fez, que existe uma fórmula da felicidade. Existe uma fórmula que você pode usar, que você pode viver de acordo com ela, que pode te trazer mais felicidade. Eu vou explicar que fórmula é essa para você. Ele divide essa fórmula em 3 pedacinhos, tá? Em 3 etapas. O que ele chama do genético, o que ele chama do ambiente e o terceiro passo, que eu vou deixar por último, já vou falar sobre ele. O que ele chama do genético, que é o primeiro passo? O genético, o primeiro passo, ele está falando exatamente dos seus anos iniciais de vida, em relação à sua família, como seus pais cuidaram de você, qual foi sua relação com seus pais, qual foi a relação nos seus primeiros anos da escola, qual foi sua relação com a sua família de uma forma geral, tudo isso ele chama de genética. Então, se essa genética, se esses anos iniciais, se essa convivência familiar tem troca, tem amor, tem alegria, tem carinho e crescimento, etc., vai influenciar mais para o lado positivo. Se isso tem menos, vai influenciar mais para o lado negativo. Agora, esse fator, de acordo com a fórmula que ele criou, que ele descobriu, né, que ele revelou, a fórmula da felicidade, só pode afetar uma pessoa, uma alma, em até 10%. Ou seja, independente se você tem uma infância incrível ou totalmente destrutiva, isso só te afeta ao longo da vida em relação à felicidade em até 10%. Tá? Legal. Então, o dia tem 24 horas, se a gente está falando de 2% desse dia, estamos de mais ou menos 2 horas e meia no dia. Então, se tudo dá certo, 2 horas e meia de felicidade estão garantidas no dia. Se dá tudo errado, 2 horas e meia, é uma média, né? 2 horas e meia estão garantidas que vai ser uma porcaria. E tem, obviamente, o meio do caminho. Nunca é tudo ou nada, ou eu estou feliz ou eu estou triste, tem o meio do caminho de acordo com essa fórmula. Já vou para o lado da cabala, tá? Estou falando de acordo com essa fórmula e tal. E aí vamos para o segundo passo, que ele chamou do ambiente. O ambiente envolve várias coisas. O ambiente envolve o clima do país que você vive. O ambiente inclui a política do país que você mora. O ambiente inclui as pessoas que você escolhe estar ao seu redor. O ambiente inclui quanto de dinheiro você tem. Já vou explicar sobre isso. O ambiente inclui se você vive ou não em comunidade. Já vou explicar sobre isso. Então, isso é o que vai influenciar exatamente esse segundo passo. De qualquer maneira, esse segundo passo, essa segunda parte da vida, o segundo passo, vamos chamar assim, só pode influenciar uma pessoa em até 22%. 20%, vamos arredondar para ficar mais fácil para a gente, tá? Em até 20%. Ou seja, sabe, a maioria de vocês que estão assistindo essa aula moram no Brasil. O clima do Brasil é quente, mas tem momentos agradáveis. Não é um frio absurdo,
onde até pela pesquisa mostram que países mais nórdicos, mais gelados, com menos luz, é mais sugestivo à depressão. Então você mora no Brasil, tem sempre sol, né, escurece um pouco mais cedo, mais tarde, mas não muda muito, né? Tem países que mudam pra caramba, tá? Então não muda muito, então o clima é agradável, às vezes um pouco mais quente, um pouco mais agradável, mas o clima é agradável, não é nada absurdo ainda, né? Vem piorando ao longo dos anos, vem ficando mais extremo ao longo dos anos, mas ainda é agradável. A política não é a melhor, a gente não vive esse momento melhor dos mundos com a política, mas não é uma política ideal, né, longe dela ainda, mas também não é uma política destrutiva como muitos países que estão em guerra, que tem ditadura, que tem outras coisas acontecendo de destruição, não é o nosso país ainda. Então, nesse momento a política até no Brasil, estou falando do Brasil, né, até não é absurda, é agradável, tudo bem, não é a melhor das coisas, não é destruidora, é o meio do caminho. Dinheiro. Eu falei para vocês antes que parte da coisa, do fator que vai influenciar nesse pedaço é quanto dinheiro você tem. Agora, interessante essa relação que ele faz do dinheiro nunca é você comparado com o mundo. Porque imagina, você pode se comparar com a pessoa mais bilionária, trilhardária, sei lá, do mundo. E comparado com essa pessoa, você sempre vai ter pouco dinheiro. Agora, se você se comparar com o seu vizinho, que talvez seja mais igual a você, aí você até entra numa comparação. Então essa fórmula fala que dinheiro só afeta quando você olha para o lado. Para o lado significa que é o ambiente que você vê as pessoas que estão ao seu redor. Isso só influencia a sua felicidade se você tem igual ou mais ou menos que o seu vizinho. Você não se compara com quem é muito distante da sua realidade. Nem para baixo, nem para cima. Nem para menos, nem para mais. Tá? O que eu quero dizer assim, se você pega as pessoas que você convive, você tem mais que elas, isso ajuda na sua felicidade. Se tem menos que elas, você se sente, na verdade, desvalorizado, se sente menor, e aí isso atrapalha na sua felicidade. Então você não está se comparando com o mundo, até porque é muito relativo, né? Deixa eu comparar a minha riqueza com o mundo. Se a gente falar de matéria, né, de fisicalidade, eu sou pobre, né? Agora, se eu falar com pessoas que vivem no mesmo patamar, né, eu sou legal. Então a gente se compara com esse patamar, com aquilo que está claro pra gente, tá? E até você vai pegar uma pessoa que é bilionária, ela vai se comparar também, e vai pegar uma pessoa que infelizmente ela vive na rua, por motivos adversos de alma, de tikkun, mas se Deus quiser essa história vai ter que acabar em algum momento. Essa pessoa também se compara com outras pessoas da realidade dela, ela não passa com o executivo que passa na rua, ela não se compara com esse cara, ela se compara com outras pessoas que vivem na rua também. Então, dessa forma, o dinheiro vai influenciar. Então, o outro fator que vai influenciar, que eu falei para vocês, é viver ou não em comunidade. O que significa viver ou não em comunidade? Não é uma comunidade, uma estampa, nada disso. Uma comunidade significa que você vive num ambiente que você se sente seguro, se sente agradável. Pode ser um grupo de amigos, pode ser um grupo de futebol, pode ser um grupo da ginástica, pode ser um grupo da corrida, pode ser um grupo da reza, pode ser um grupo das conexões, pode ser um grupo de estudo, pode ser o grupo que você quiser. Se você se sente parte dessa comunidade, desse grupo, um ambiente seguro, agradável, etc., isso vai influenciar positivamente. O oposto, negativamente, tá? Isso é o que a gente exatamente está falando desse fator. E lembra, esse fator só pode te afetar até 20%. Então tá bom, a gente falou antes lá no primeiro fator da genética, 10%, a gente falou desse outro valor, desse outro momento, desses outros fatores, 20%. Então, somando os dois, 30%. Eu falei que existe um terceiro fator que vai influenciar todos os outros 70%, muito mais da metade. Então, calma aí. Se a pessoa teve uma vida completamente genética, né, o inicial totalmente péssimo, destrutivo, etc. Se ela mora num país gelado, com uma política horrível de guerra e não tem dinheiro, ou tem menos dinheiro que os seus amigos, não mora em comunidade, nada disso, mesmo assim ela ainda tem 70% de chance de ser feliz. Agora, falando da gente que está aqui assistindo essa aula, a maioria de nós então vive no Brasil, tem um clima agradável, passou por uma vida em uma infância talvez não a melhor de todas, mas equilibrada. Então vamos supor que pegar metade de cada, para não ser tão extremista, então 5% mais 10%, 15%. Caramba! O que é esses outros 70%? Que se eu conseguir fazer 70% desse outro, eu tenho 85% de chance de todo dia ser feliz. O que é esse 70%? E aí é uma coisa que é para dar tapa na cara mesmo, que né, uma expressão, né? O que esse cara provou? Que esse 70% ele depende do que ele chama do voluntarismo.
né? Significa você acorda de manhã e qual é o seu desejo de criar essa felicidade para você? Ou seja, esse 70% ele fala que ele prova com números, com fatos e etc. Que é você acordar de manhã, como você vai acordar, que vai definir seu nível de felicidade ou não. Então, que muito louco que eu tô falando. Então, eu tô falando para vocês que 70% da sua felicidade é baseado na sua escolha diária, de quando você abre o olho de manhã e fala, vou escolher ser feliz ou não ser feliz. E essa é a fórmula da felicidade. Independente do que você passou antes, você ainda tem 70% comprovado pela fórmula e tem vários fatores, etc., de você ser feliz. O que você escolheu no dia de hoje? O que você vai escolher fazer, interagir no dia de hoje para a sua vida para ser feliz ou não? E essa é a escolha que a gente pode fazer. Existe um artigo muito incrível, eu amo esse artigo, na verdade, né, que é um artigo do cabalista, do grande sábio chamado Yehuda Shlag, e ele fala o seguinte, que a vida não acontece, a vida é uma escolha. Então, significa, o que é exatamente a vida é uma escolha? O que você passa no seu dia, de alguma forma, energeticamente, você está escolhendo. Talvez fisicamente você não está escolhendo, talvez conscientemente você não esteja escolhendo, mas energeticamente você está escolhendo cada passo da sua vida. Então, na verdade, se você acorda de manhã, o alarme toca, você pula da cama, você plantou uma semente para o dia. Se o alarme toca e você decide apertar o soneca, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, não importa. A energia vai lá para baixo do seu dia. E aí depois você não sabe porque chega no meio do dia e fala, cansado esse dia. Você que escolheu acordar assim. Se você acorda de manhã, pula da cama com alegria, entusiasmo e felicidade, fala, hoje eu vou decidir que o meu dia vai ser feliz. Já ajuda, não estou falando que isso vai solucionar, mas já ajuda, já é um grande passo que você pode dar para plantar energia para o seu dia. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você pensasse, trabalhasse para esse mês, é saber que felicidade depende de você. Então, eu queria fazer uma pausa nessa parte 1 dessa nossa aula e te fazer uma pergunta para você. Como amanhã, ou não precisa nem esperar para amanhã, né? Como agora você pode escolher atitudes diferentes para despertar essa verdadeira felicidade dentro de você? Já na parte 2 a gente vai discutir o que é verdadeira felicidade e o que não é, mas antes disso, eu quero que da sua cabeça, baseado no que você entende como verdadeira felicidade, o que você vai escolher agora e se comprometer a fazer uma vida diferente, uma vida mais feliz para você. Seja rezar mais, seja meditar um pouco mais, seja ajudar seus amigos, seja viver de acordo com alguma coisa, não importa, a escolha é sua. O que você vai escolher na sua rotina, no seu dia, na sua vida a ser diferente para que você possa abraçar cada vez mais essa energia de felicidade para você. Então, eu vou fazer uma pausa nesse vídeo. Não esquece de voltar para a parte 2. Antes de continuar, se compromete. Escolha e se compromete. Se a gente ficar só no pensamento, na parte lógica, a parte lógica apaga todo o nosso fogo, a intensidade do nosso coração, o nosso desejo. Não é o nosso desejo, não é o nosso caminho. Então, escolhe, faça a escolha, se compromete e volta para a parte 2. Bom exercício, volta logo! Agora que você já fez o exercício, bem-vindos a essa parte 2 e vamos fazer a nossa continuação. Então, existe um grande sábio, talvez um dos nomes mais conhecidos espiritualmente falando, na linha da Cabala e tudo isso, que é o grande sábio cabalista da Yitzhak Luria. Esse sábio, ele fala coisas fantásticas sobre tudo na vida, né? E ele fala uma coisa sobre esse mês que é bastante interessante. Assim como todo mês ele fala sobre isso, ele fala que nesse mês, o que rege esse mês, ele fala que é o nosso nariz. É o nosso senso, dentro dos 5 sentidos, é o nosso senso do cheiro, né? De sentir, de cheirar alguma coisa. Cada mês tem o seu, tem uma parte do corpo que vai influenciar mais naquele mês. Nesse mês ele está falando que é o nariz, né? O nariz tem alguma coisa, tem coisa interessante, né?
O nariz é a coisa que chega primeiro, né? Tem narizes maiores, narizes menores, mas não importa, o nariz é a coisa que chega primeiro, então vai sempre na frente. Então, se a gente não souber usar o nariz, é a primeira coisa que ele pode confundir a gente. Agora, o que significa usar o nariz dentro da energia desse mês, né? Vamos aprender isso um pouquinho. Então, aqui, quando ele fala sobre esse mês, que ele fala que tem a ver com o nariz, o que ele quer falar? E ele faz toda uma descrição, uma explicação sobre o cheiro. O que é o cheiro? O cheiro é algo que você sente, te desperta desejo, sem você ver e sem você saber exatamente o que está acontecendo. Hoje aconteceu uma coisa muito interessante, fui buscar minha filha na escola e na escola, na entrada da escola tem uma padaria, né? Tem uma confeitaria, padaria, tem de tudo, né? E você só pode passar por ela na saída, né? Tem um portão de entrada e um portão de saída. Então, como minha filha é pequenininha, eu fui lá pegar ela lá dentro e tal. Lá de dentro da escola, na sala dela, eu conseguia sentir o cheiro da padaria, que era um brownie quentinho, gostosinho, e que me deu um prazer só de cheirar, só de sentir isso. Agora eu falo para vocês uma coisa. Como eu posso saber pelo cheiro que é um brownie quentinho e gostosinho? Você entende a loucura? Eu senti o cheiro e determinei minha cabeça. Nossa, é um brownie um brownie cheiroso, gostosinho, quentinho. Só pelo cheiro, eu nem vi. Eu nem tô sabendo onde está isso de verdade. Eu tô, na verdade, naquele momento eu imaginei que vinha daquele ambiente, daquele local, e já fiz todo um filme na minha cabeça. O que é o cheiro, né, na sua essência? Um cheiro que é diferente da visão, né? A visão é interessante, né? Ajuda a gente ver para expandir nossa certeza. Agora o cheiro, você sente um cheiro e você já tem certeza que você está comendo uma coisa, você tem certeza que está acontecendo uma coisa pelo cheiro. Como pode ser que pelo cheiro você sabe tudo isso e ao mesmo tempo não está vendo? Né? É um dos cinco sentidos bastante interessantes do nosso corpo. E é o que rege esse mês. Então o que isso significa sobre esse mês? Significa que, falando sobre esse mês, falando sobre a alegria, que é a principal energia desse mês, né, e a dualidade dessa energia, tanto depressão, tanto esses momentos de queda, quanto a alegria em si, né, essa dualidade, tem a ver com esse cheiro. Por quê? Você cheira alguma coisa. Pelo cheiro você tem ideia do que está acontecendo, mas você não vê. Você já tira conclusões e já age de acordo com esse cheiro. Né? Seja cheiro de um fogo, cheiro de um incêndio, cheiro de queimado, cheiro de qualquer for, né? Mas o cheiro, também como a visão, faz parte dos cinco sentidos, então pode, às vezes, manipular a gente. Mas ao contrário da visão, uma coisa que ainda está um pouco mais oculta. Então o que esse grande sábio Tsaklura ele fala pra gente, o Ari fala pra gente? Que esse é o mês onde a gente vai sentir o cheirinho da alegria. Por que a gente sente o cheirinho da alegria? Porque a gente sente o cheirinho do brownie e já preenche a gente, já desperta um desejo na gente. O cheiro tem a ver com um desejo. Quando a gente sente o cheiro de alguma coisa, desperta um desejo, seja de sair correndo, seja nosso instinto, seja de querer comer. Eu tinha acabado de almoçar, comi bem, comi sobremesa, comi tudo, mas eu senti aquele cheiro, me deu vontade de comer aquele negócio. Parece que até assim, abriu um espaço na minha barriga, um espaço que não tinha. Sabe aqueles momentos que você come, não aguenta mais, aí sente um cheiro da sobremesa e fala, agora eu quero comer isso. Mas não tinha espaço antes. Como assim agora abriu um espaço? O cheiro, ele ajudou a expandir um desejo, a abrir um espaço que não existia antes. Então esse é o mês do cheirinho. Tá? Então, mês do cheirinho significa que vão acontecer coisas com o propósito de expandir o seu desejo para que você corra atrás, para que você busque a felicidade. Porque ao contrário do que às vezes muitas pessoas pensam, né, a felicidade bateu na minha porta. Não existe isso. Espiritualmente não existe isso. Você pode ter merecido essa felicidade, você pode ter recebido essa felicidade, mas ainda não mereceu ela, e aí toma cuidado, porque se você não trabalhar por ela, você vai perder essa felicidade. Então, o fato é que o cheirinho é só o gostinho, é só o início, né? Vem e passa. Aquele cheirinho te desperta, te bota em sinal de alerta, te dá uma vontade, te faz fazer alguma coisa que você tem escolha de fazer ou não fazer. Então, esse mês, sendo o mês do cheirinho, significa que coisas aparentemente superficiais vão acontecer, com o objetivo de, através dessa superficial,
expandir a profundidade, trazer isso para um movimento mais profundo, que significa o verdadeiro desejo. Agora, falando de verdadeiro desejo, é uma coisa muito interessante se a gente discutir a felicidade em si. Então, quando você está com muita sede, e você toma um pingo de água, você fala, uau! Sente um prazer incrível, naquele pingo de água, sente um prazer incrível. Se você tem a capacidade de sentir um prazer num pingo de água ou qualquer outra coisa, o que significa que existe nesse pingo de água? A energia do Criador. Então, existe essa energia do Criador nesse pingo de água. Agora, vamos voltar para o exemplo do brownie. Você compra o brownie, você come o brownie inteiro, graças a Deus. Tive a capacidade de restringir essa atitude, não comprei esse brownie. Até falei isso para minha esposa, falou, por que você não comprou? Eu amo brownie. Mas enfim, você nunca pode ganhar com a sua esposa, sempre ela vai estar certa, então não vale a pena discutir. Eu vou comprar o brownie amanhã para ela ficar feliz. E ela come o brownie inteiro se ela quiser. Mas o que eu estou falando é que vem esse momento, esse pequeno cheirinho para despertar o nosso desejo por um algo maior. Então, essa energia que existe nessa gota é a mesma energia que existe no pedaço do brownie? Muitas pessoas vão falar, não pode ser. Uma gota de água é uma gota de água. Agora, um pedacinho de brownie é um pedacinho desse brownie de chocolate gostoso e quentinho. Não pode ser a mesma energia. Não pode ser que seja o Criador nas duas coisas. Olha o prazer que eu sinto comendo brownie, olha o prazer que eu sinto quando eu tomo um copo de água. Não é a mesma coisa. E muitas vezes parece que não é mesmo. Você passa por uma situação, você experiencia e você sente mais a energia do Criador. E tem outras situações que a gente passa e vivencia que a gente sente menos essa energia do Criador. O fato de a gente sentir momentos mais, o fato de a gente sentir momentos menos significa que essa energia não existe? Negativo. Na sua essência, a energia, ela tá lá e ela existe e ela é igual. Não pode ser igual. Uma gota de água, o brownie, a energia é igual. Não pode ser isso. Se a gente for cortar em pedacinhos, átomos e moléculas e etc, 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 na sua essência, tanto o brownie quanto a água é energia. Energia que vem do Criador, tem a essência do Criador nesse momento. Então, por que eu sinto mais prazer em uma coisa e sinto menos prazer em outras coisas? Por quê? É uma escolha de como eu percebo e interajo com aquilo que está acontecendo. E aí aqui tem um ensinamento muito profundo desse mês. Parte desse mês vai ser a luta contra as nossas percepções. Percepção é uma coisa muito louca, porque não é uma coisa que você pode argumentar e discutir com alguém. Tem uma situação acontecendo. Nessa situação existe a sua percepção, existe a percepção do outro lado. Quem está certo e quem está errado? São duas percepções diferentes para alguma coisa, para a mesma coisa. Então a pessoa tem a percepção que você está fazendo isso. Não adianta você tentar argumentar e convencer ela de outra coisa. A percepção dela é isso. Pode ser que ela esteja errada? Lógico que pode ser. Pode ser que você esteja errado? Lógico que pode ser. Mas a percepção é a percepção. Olha, a minha percepção é que você está fazendo isso. Por mais que você queira discutir, argumentar e provar, antes de entrar nessa consciência de vítima aí, não, mas eu não fiz isso, mas antes de entrar nisso, deixa eu assumir que a pessoa percebe isso, então deixa eu entender o que tem isso dentro de mim. Sabe, conversando com um aluno essa semana, ele falou, eu vou matar um cara. Ele fica falando por aí que eu tenho um rei na barriga, eu vou matar esse cara. Aí eu falei, antes de matar esse cara, vamos pensar em alguma coisa. Por que ele está falando que você tem um rei na barriga? Ele está inventando essa história? Está inventando, ele está com inveja, ele está com ciúme e tal. E se é ciúmes, inveja, raiva, pode até ser que seja uma verdade, né? Pode ser que essa pessoa até realmente esteja com raiva, ciúmes, inveja do que está fazendo, realizando tudo isso. Mas por que ele teve que usar a frase você tem um rei na barriga? Ele podia usar qualquer outro adjetivo para você. Por que ele usou isso? Por acaso? Nunca vai ser por acaso. Então o que isso significa? Que se você ouviu isso entrar pelo seu ouvido, essa informação, você tem um rei na barriga, essa é a percepção da outra pessoa. O mínimo que você deveria fazer é questionar, onde é que está o meu rei na barriga? Não significa que a pessoa fez da forma certa, que ela falou da forma certa, não importa ainda. O que realmente importa, isso é para a aula de hoje, é a sua percepção sobre você mesmo, que normalmente é diferente de como as pessoas vão perceber você.
Então, nesse mês, quando a gente fala do cheirinho, eu falo de uma coisinha, uma gotinha que acontece para a gente ter essa percepção. A percepção de energia das coisas que a gente passa, ela é muito subjetiva. É uma percepção, é uma visão de fora. Como pode ser que para uma mesma situação existem 10, 15, 30, 50 mil percepções diferentes? É uma situação só que está acontecendo. Então, nesse mês, a nossa capacidade, e existe essa capacidade, essa abertura nesse mês, é fazer a abertura, descascar essa percepção inicial para ir para uma percepção mais profunda. E é dessa percepção mais profunda que a gente vai conseguir ir abrindo e se despertando para a verdadeira essência, que é o Criador, dentro de tudo que a gente passa, come, sente, cheira e etc. Então, a gota de água é a mesma coisa que um pedaço do brownie? Não. Mentira! Lógico que é. Ah, não, você não vai me convencer disso. Eu vou te convencer disso. Porque a essência da gota de água é a mesma essência do brownie. É a energia da luz do Criador. Ah, não. Se você é um chefe de cozinha, eu estou te matando nesse momento. Você deve estar pulando na cadeira, querendo me esganar aqui e tal. Eu estou pensando num programa que eu vi de televisão outro dia, que é de um desses chefes, do Masterchef, sei lá, essa coisa desse programa, que agora tem um programa que ele faz a comida e dá uma solução na cozinha, sei lá, um monte de coisa que ele faz, né? E falo, nossa, imagina eu falar para um chefe que é a mesma coisa, um ovo mexido e um omelete bem caprichado, ele vai ficar desesperado comigo. Mas o que eu quero dizer, e eu acredito nisso, né? Que entrou na barriga é tudo igual. Minha esposa também, que adora cozinhar, ela não gosta que eu fale essas coisas. Mas a essência, se a gente sair da fisicalidade e passar para a energia, é a mesma coisa. É óbvio que a energia que a pessoa pôs naquele ato do cozinhar, a energia que a pessoa colocou naquele momento, tudo isso vai afetar a energia da comida. É óbvio, tá? A gente altera a molécula, isso é fato. Tá? Isso é com certeza. Mas na sua essência, aquela molécula é a mesma molécula. Só que agora, essa molécula juntou com outras moléculas, juntou com os outros átomos e etc. E uma energia virou aquele produto. Então parece que é diferente, mas na essência é a mesma coisa. Ah, então você quer me dizer que não vale a pena comer uma comida requintada, né? Chique, que tem um gostinho, que tem um tempero e tal. Eu amo esse tipo de comida. E até tem toda uma discussão no Zohar da importância da gente criar essas uniões e fazer essas comidas acontecerem, para a gente não ficar sempre na mesmice, para a gente sempre se aprofundar. Mas a ideia disso tudo é a gente saber que, independente do que está acontecendo, a essência é a mesma, a percepção é outra. A essência é a mesma. Então, quando esse sábio, quando esse cabalista, o Ari, fala que esse é o mês do cheiro, significa que vai acontecer coisinhas para despertar qual é a sua percepção e a busca pelo qual você está fazendo. Dito isso, o que eu quero falar com isso? Existe alegria e existe alegria. Duas formas de alegria. Existe aquela alegria que é aquela alegria superficial, reativa, que a gente está cansado de falar, que é a alegria que é a busca por um vício, que é a alegria que é tampada através de uma conquista física, de algo físico. Então, tudo que é uma energia temporária, a gente já falou isso bilhões e bilhões de vezes, tudo que é uma energia temporária, que eu dependo de algo externo para estar bem, não funciona, não vai funcionar. Estava falando com um amigo meu, um aluno hoje, sabe? Pensando sobre essa loucura que aconteceu no ano de 2017, no Espírito Santo, há pouco tempo, dessa guerra, dessas brigas e tal, dessa greve da polícia. E eu falo, cara, que tristeza, né? E a tristeza para mim não é a greve em si. A tristeza para mim foi entender que o ser humano precisa de alguém no cangote para agir de uma certa forma. E quando não tem esse alguém no cangote, a pessoa faz da forma que ela quiser. Só que a gente esquece que tem alguém no nosso cangote. E esse alguém não é alguém físico, é uma energia espiritual de causa e efeito, ação e reação, reencarnação, entre outras coisas que acontecem na nossa vida. E a gente não sente essa pressão, a gente perde essa humildade e faz, não tem ninguém olhando, não tem ninguém me vendo o que eu estou fazendo, então eu vou me permitir fazer certas coisas. Prisão. Essa atitude que você sabe que não é a essência da sua alma, e a gente sabe. Tem coisas que a gente não sabe, tudo bem, eu não vou nem falar das coisas que a gente não sabe, mas das coisas que a gente sabe, a gente faz mesmo assim, é uma imbecilidade, desculpa a palavra, uma estupidez. É uma imbecilidade, porque você sabe que isso a longo prazo vai te fazer mal. Por que você continua correndo atrás disso? Ego, vício, é a busca imediata do prazer. Vou comer o brownie inteiro. Não, resistência, restrição. Não vou comer esse brownie inteiro, pelo menos não agora. De repente, ao longo de um processo de dias, vou até comprar e comer o brownie inteiro, etc. Mas calma.
Eu não posso depender desse brownie para estar feliz. Eu não posso depender que as coisas aconteçam do meu jeito para estar feliz. Eu não posso querer que o resultado seja da minha forma para eu estar feliz. Porque se eu tiver essa expectativa, pode ter certeza, você vai acabar frustrado. Porque você tem essa expectativa, não te atendeu, frustração. Então, quando a gente fala de verdadeira felicidade, é entender que o trabalho espiritual, e eu falo uma frase super profunda, é entre você com você mesmo. É uma frase que você deve estar cansado de ouvir, mas é importante internalizar isso. Você não deve nada para ninguém, seu trabalho espiritual é entre você e você mesmo. Então, se você entende que a força maior está dentro de você, a sua alma, você para de buscar coisas externas. Né? E aí, é a nova descoberta que o mundo está falando e cada vez mais, né? A gente precisa de pouco para estar completo e para estar feliz. Para de correr atrás da fisicalidade. Para de correr atrás de querer ter mais. A gente tem o que a gente precisa ter, a gente tem e é responsável por aquilo que a gente tem. Para de ficar correndo por aí. Não funciona, não adianta. Isso é uma falsa felicidade. Não funciona, não é o que a gente quer, não vai dar certo, não pode ser dessa forma. Não funciona. Então, todo o desafio nesse mês é a gente parar com essa intensidade em busca dessa falsa felicidade. A essência de tudo é a mesma, então saiba que você pode restringir e pegar coisas mais simples, que a essência daquela simplicidade, ela pode e vai te preencher. Por que uma pessoa sente uma incrível felicidade quando ela abre mão de alguma coisa e decide viver uma vida mais simples? Ah, não. Viver uma vida mais simples não dá, não vou, não quero, tal. E eu não estou falando que você tem que também não, tá? Estou querendo dizer é que você é capaz de viver uma vida feliz de uma forma mais simples, sabe? Hoje em dia a gente caminha para um lado do mundo bastante interessante, né? Já até falei isso para vocês antes, tá? Mas a gente caminha para um mercado compartilhado, né? Seja ele o Mercado Pago, seja ele Uber, Cabify, seja ele Airbnb, não importa, né? Seja ele Waze, tudo que é compartilhado funciona melhor. Porque a pessoa entende que ela tem que ter menos e pode ter mais. Porque hoje em dia pessoas já não compram mais... Tem pessoas que compram, né? Mas na sua maioria... Porque hoje em dia tem pessoas que não compram mais casas e casas de praia e casa daquilo e casa daquilo outro. Cada vez mais isso vem diminuindo no mercado. Por quê? Porque a pessoa entende que tem um Airbnb da vida. Então, eu quero passar um final de semana lá, tudo bem, eu vou lá. Vou pegar em 1,5 segundo pelo aplicativo, pronto. Aluguei para o final de semana, vai lá e pronto. Menos despesa, menos dor de cabeça, menos um monte de coisa. Então precisa gastar menos para ter mais, para ter esse prazer. É isso que eu estou falando. Então cada vez mais esse mercado compartilhado vai crescer. Existe um aplicativo interessante, a ideia interessante, ele vem pegando cada vez mais, chamado Tem Açúcar, né? É um aplicativo interessante. O que é esse aplicativo Tem Açúcar? Você escreve lá o que você tem desejo, o que você precisa. Eu preciso de um martelo. E ele aciona todas as pessoas que estão a X de distância de você que você define. E aí você pode pegar emprestado isso. Sabe, outro dia eu emprestei uma coisa para uma pessoa, outro dia eu consegui pegar uma coisa emprestada que eu precisava, que eu não tinha em casa. E é incrível. E isso é o futuro. Entender que a gente precisa de cada vez menos para ter cada vez mais. Isso é a essência da nossa alma. O que é a nossa alma? A nossa alma ela é física? Não. A minha alma é totalmente espiritual. A minha alma até ela passa por uma retração, uma resistência, quando ela vem para o corpo físico. Por que a gente precisa dormir? Porque a alma se desacopla do corpo, volta ao seu estado infinito e depois ela volta para o corpo para ajudar a gente na nossa batalha. E aí chega aqui no corpo, infelizmente a gente maltrata a alma. Totalmente fora do propósito, totalmente fora daquilo que a gente veio. Então a ideia é saber... Se a gente está falando em constantemente criar uma similaridade de consciência, né? Imagina, você não consegue ter relacionamento com alguém que é completamente diferente de você. Isso só funciona com imã. Né? Imã diferente, opostos se atraem, beleza. Em relacionamento não funciona. Em felicidade não funciona. Para a gente ter mais a presença do Criador na sua vida, para que eu possa perceber mais a presença do Criador na minha vida, eu preciso interagir com a vida, com a energia do Criador. Só assim eu vou conseguir receber essa energia na minha vida. Você entende o que eu estou falando? Então... tudo vai ser baseado no cheirinho para expandir o desejo, para abrir nossa percepção. Uau! O Criador está aqui na minha vida. E essas são as escolhas que a gente pode fazer. A alma, ela não é física. Ou seja, para deixar minha alma feliz, eu preciso de fisicalidade? Não. Eu entendo que a gente ainda vive no mundo físico, a gente ainda corre atrás disso. Faz sentido, tudo bem, eu entendo, tá? Agora, espiritualmente, isso vai desaparecer ao longo do processo.
Por que o tempo está mais acelerado? Por que as coisas vão acontecendo? Isso cada vez mais vai desaparecer, vai ser mais rápido. Para a gente entender que a gente não precisa disso para estar feliz. Agradeça. Tenha gratidão pela sua vida da forma que ela é hoje. A felicidade, ela existe e ela já mora dentro de você. Nesse mês, o desafio é não fazer filmes e basear naquilo que você não tem, mas exatamente o contrário. Olhar para a sua vida, para aquilo que você tem de melhor, para o que você tem de mais incrível e agradecer ao universo por tudo aquilo que você tem. Porque eu garanto para você, se você parar 1 segundo, 5 minutos, 10 minutos para a sua vida, você fala, uau, eu tenho muita gratidão pela minha vida. Minha vida está completa, minha vida está plena. Tá bom, tem um monte de coisa que eu gostaria para mais conforto, etc. Tudo bem, fisicalidades, beleza. Mas se você olha para a sua vida, olha para o lado e fala, uau, eu tenho família, eu tenho alegria, eu tenho saúde, eu tenho isso. Estado de plenitude. Isso é um estado de plenitude. Né? Estar em constante gratidão por aquilo que você já tem na sua vida. Então, olha para o lado e aprecie. A minha sugestão que você faça para esse mês, eu tenho uma música que ela é muito poderosa para mim. É uma música que é uma frase. E ela fala, é uma música em inglês, né, mas ela fala I am so blessed, I am so grateful for all that I have, que significa eu sou muito abençoado e eu tenho muita gratidão por tudo aquilo que eu tenho. E essa é uma música que eu criei, é uma música que existe, mas que hoje em dia eu fiz a minha vida pelo menos ouvir 12 minutos disso todo dia, que são 3 vezes seguidas, em estado meditativo para que eu possa perceber o quanto eu realmente sou abençoado e quanto essa felicidade e alegria está realmente dentro de mim. O exercício desse mês é a gente saber, a gente procurar, a gente se conectar com a felicidade e a perfeição que existe dentro de cada um de nós. Saiba, sua vida já é perfeita, sua alma já é perfeita, só tem que mudar a sua percepção na forma como você interage com isso tudo. Então, para e agradeça. Crie uma frase para você. Crie uma música para você, para que te ajude a perceber o quanto a sua vida é realmente incrível e é realmente perfeita. Esse é o segredo desse mês. Esse é o segredo desse mês de Adar, regido pelo signo de Peixes. Não entrar em parafuso, não entrar em filmes, não entrar em imagens e visões, mas simplesmente pelo cheirinho superficial, criar a percepção mais profunda do quanto o Criador está nesse momento presente na sua vida. E essa é a verdadeira forma de você criar alegria e plenitude e dessa forma criar um mês incrível para você. Lembra da parte 1? Se compromete com atitudes e ações diárias que vão expandir essa sua percepção. Eu criei um hábito dessa música para mim todo dia de manhã. O que você pode criar para você para expandir e te ajudar nessa busca por essa perfeição, por essa plenitude, por essa gratidão na sua vida? Pensa nisso, crie esse momento para você. Eu desejo para você um excelente mês, cheio de bênçãos, cheio de alegria. Crie essa frase para você e perceba, o mundo que você vive já é perfeito. Rodestov, que significa um mês incrível para você, muitas alegrias, bênçãos. E Mishenir Nasadar, Marbim Simcha. Quando entra esse mês de Adar, a alegria transborda dentro da gente, criando a nossa capacidade de interagir e perceber esse mundo de uma forma mais profunda, de uma forma mais original, de uma forma ainda mais perfeita do que a gente vê agora. Crie isso para você, um excelente mês. Até breve.